Queridos irmãos, desejo a todos um feliz sábado. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite do pastor João Gomes, como sempre, muito gentil. Irmãos, brevemente, eu vou expor o meu posicionamento em relação a participar de uma comunidade. Logo que começou a pandemia, eu recebi 2 ligações da igreja. A primeira do Renato, que é diretor do Ministério das Mulheres, perguntando como eu estava, como a minha família estava e se nós estávamos precisando de alguma coisa. A segunda ligação que eu recebi foi do Silvio, esposo da Marisa. O Silvio me ligou por muitos dias, aos sábados, domingos e quartas-feiras, fazendo oração comigo e com a minha família. Neste momento, eu me senti muito amparada pela minha comunidade, a Igreja Adventista da Lapa, tanto materialmente quanto espiritualmente. Então, eu convido a todos vocês que, passando o tempo de pandemia, que procurem uma igreja e façam parte dessa comunidade. Peço aí que todo mundo avisem as pessoas que o nosso culto vai começar. Essa semana, oraremos pela família da Esther Bonfim. Os nossos pedidos de oração hoje vão para a família do Reginaldo. Ele está com a sua mãe Tel no hospital. Também eu, pessoalmente, peço oração para uma sobrinha minha que nasceu, cujo nome é Heleninha, minha xará. Agora teremos uma música. Fui, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou pra si as minhas dores, ele sofreu, mas reviveu. Maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. O meu amor não é perfeito, perfeito é o seu que me conduz, me aceita assim, com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história para que eu possa ter a esperança pra viver. Veio mostrar com esse gesto
esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor, maior amor, maior amor. Morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Feliz sábado, igreja. Como é bom saber que um dia o nosso Deus voltará. Jesus Cristo virá nos buscar. Como é bom saber que é uma promessa feita pelo próprio Deus. Nós almejamos este dia. Cante conosco. Ele virá me buscar e te buscar. Viveremos com Ele eternamente na sua graça, no seu poder, na bendita segurança que está em Cristo Jesus. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim. Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Cante ao teu Deus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, e gerações encontrarão. Ele virá
Olá, crianças! Feliz sábado! Que bom que você está aqui para mais uma adoração infantil. E hoje o dia é muito especial, pois nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E olha, aqui na Bíblia nós temos muitos papais especiais, muito especiais. Vamos conhecer alguns? O primeiro papai que nós vamos falar hoje é Adão. Adão foi um papai muito trabalhador, mas ele sempre arrumava um tempinho para cuidar, para estar pertinho dos seus filhos. O segundo papai é Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Certa vez, Deus pediu que Abraão entregasse o seu único filho, Isaque, em sacrifício. Nossa, Abraão ficou muito preocupado, mas ele obedeceu a Deus. Sim, ele representa aquele papai que ama os seus filhos, mas que ele ama a Deus acima de tudo. O outro papai que nós vamos ver é Jó. Jó foi um homem muito temente a Deus, é verdade, e ele orava pelos seus filhos todos os dias. Jó representa aqueles pais que são os verdadeiros sacerdotes do lar. Isso! O outro papai que nós vamos falar é Jairo. Jairo amava sua filha de todo o coração. Um dia ela ficou muito doente e Jairo foi atrás de Jesus para que ele a curasse. Sim, o Jairo representa aqueles papais que fazem de tudo para que os seus filhos fiquem bem. E o último papai que nós vamos falar hoje é Zacarias. Zacarias, não sei se você lembra, mas foi o papai de João Batista. João Batista foi aquele homem que preparou o caminho para Jesus. E com certeza, Zacarias, ele educou muito bem o seu filho nos caminhos do Senhor, não é? É assim que era o João Batista que nós conhecemos. Sabe, criança, todos esses pais foram muito especiais. Todos eles amavam a Deus de todo o coração e com certeza educaram muito bem os seus filhos. E você tem um papai especial? Ah, eu acredito que sim! Você deve honrar, obedecer e cuidar muito bem do seu papai, porque é assim que Deus quer, que nós amemos, respeitemos e honremos os nossos papais, não é verdade? Olha, na Bíblia tem um versinho muito especial, que está lá em 1 João, no capítulo 3, no versinho 1. Vou ler para você, ó. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O meu desejo é que você esteja juntinho do seu Pai nesse dia especial e que você ame o nosso Pai maior de todo o coração, que você respeite, ame e esteja sempre pertinho do seu Pai Celestial e aí do seu Pai aqui na Terra. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse sábado que o Senhor nos concedeste. Em especial hoje, queremos pedir que o Senhor cuide de todos os papais, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê saúde e que o Senhor oriente esses papais sempre nos teus caminhos para que eles possam fazer o melhor pelos seus filhos. Tudo isso pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. E olha, eu desejo a todos os papais um feliz Dia dos Pais e até a próxima adoração infantil. Tchau! Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais um culto, ainda que virtual. Senhor, peço que o Senhor abençoe cada membro da nossa igreja, desde o mais bebezinho até o mais idosinho. Senhor,
que o Senhor demonstre, através do Espírito Santo, todo o amor que o Senhor sente por cada um deles. Pai, pedimos também pelo nosso querido pastor João. Sabemos que existem muitas dificuldades, mas a vitória vem de Ti. Pedimos pelos pedidos de oração, pelo Reginaldo, pela Heleninha, pedimos também pela Esther, Senhor, esposa do Petros. Pai amado, neste sábado fazemos um pedido especial pelo Dia dos Pais. Sabemos que criar hoje os filhos é uma tarefa desafiadora, mas o Senhor nos dá sabedoria. Abençoe todos os pais, Senhor. É tudo que lhe pedimos, não porque somos merecedores, mas pela sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Bom sábado a todos. Que Deus seja louvado, né, por mais uma oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus, de nos unirmos em oração, né? E agradecemos aqui, a Gláucia me agradeceu e eu que agradeço a ela, né, pela cumplicidade, disposição, né, de estar aqui conosco, orando, intercedendo. Nós estamos aí estudando o livro de Esther e vocês sabem que a gente tem feito uma homenagem, né? A mulher sofre tanto, até os dias de hoje, infelizmente, e elas são as nossas intercessoras, todos os sábados aqui, né? Então, a cada sábado nós teremos uma de nossas irmãs, e hoje foi a Gláucia aí, mais uma vez, obrigado, viu, Gláucia? Tá bom? Ela intercedeu, vários pedidos, enfim. Eu quero alertá-lo novamente, né? Sempre vale a pena o pastor estar reforçando isso. Semana passada nós tivemos, para a honra e glória de Deus, 66 compartilhamentos. E quando você compartilha, né, essa é uma linguagem moderna, usando as redes sociais, é como se você estivesse trazendo o seu amigo para a igreja. Sabe quando a igreja está funcionando, tudo normal, e você fala, vamos à minha igreja? A maioria das vezes a gente recebe um não, né? E a gente fica tão feliz quando um amigo vem à igreja. Então aí nas redes sociais, quando você compartilha, você está convidando o seu amigo a vir à sua igreja. Então faça isso. Tá bom? É muito interessante, e você participa da pregação do Evangelho também, tá? Então é só um clique aí, você pode até montar uma sala de vídeo na sua timeline aí, fica tranquilo, tá bom? Parece difícil você falando esses termos assim, mas eu aprendi recentemente também, né? O Andrezinho tem me ensinado bastante esses negócios aí, né? O Xandão. E é isso aí, pessoal, louvado seja Deus por mais uma oportunidade. Vocês estão vendo aí a decoração, né? Que está cheio de flores aqui, é Dia dos Pais, não sei porque colocaram flores, mas está tudo certo, né? É porque temos uma surpresa no final aqui da nossa transmissão, tá bom? Fica aí até o final, as flores é para outro propósito, é outra surpresa. Então, os nossos desbravadores, na liderança da Sandra e do Álvaro, ajudaram a Sandra, do nosso Ministério da Mulher, a fazer essa decoração, né? Então nós temos essa homenagem ao Dia dos Pais, papaizão aí, querido, eu amo demais meu paizão, né? E eu quero homenageá-lo, né? Desejar aí a você, cabeça do seu lar, que você seja uma bênção para a sua família, que a sua família se sinta segura com você, amparada, né? Que quando você chegar em casa seja motivo de alegria para os seus filhos, para a sua esposa, sabe? Que Deus abençoe ricamente você, papai, né? De todos vocês que nos assistem aí, e o seu paizinho, né? Para aqueles que têm o seu paizinho vivo, valorize esse momento. Só que vale um recado aqui, às vezes a gente fica aí, não, vamos, né? Eu vou amanhã, né? Que amanhã a maioria comemora amanhã. Eu vou ao meu pai, vou fazer ali alguma coisa, um almoço. Espera um pouquinho, né? Só mais um pouquinho, só mais um ano. E infelizmente, assim, com toda certeza, segunda-feira a gente vai estar aí recebendo a notícia que teremos mais de 100 mil mortos pelo Covid. Assunto muito sério. Então preserva a sua família, seu paizinho, tá bom? Faz ali a gente tem as tecnologias, né? Zoom, o WhatsApp, você pode fazer eu esqueci o termo daquilo, que você consegue colocar acho que até 8, 9 pessoas juntos ali, faz uma brincadeira desse tipo,
mas evita o contato, tá bom? Espera mais um pouco aí, tá? Porque ainda não é o momento, tem esse platô que tem mais de 30 dias, todos os dias morrem mais de 1.000 pessoas, assustador. E essa é uma das razões da igreja não estar ainda aberta, mesmo naquelas condições autorizadas pela prefeitura, 30% da sua capacidade. A gente entende que não é o momento. Quando esse negócio começar a cair, aí a gente vai pensar em alguma coisa, tá? Uma outra observação, um outro alerta. Olha como que é assustador essas coisas, né? Tá tendo um número altíssimo de golpes, sabe? Usando aí as empresas que nos fornecem energia, abastecimento de água, né? Enel, né? Ou Enel, não sei como é a pronúncia correta desse negócio, Sabesp, as pessoas usando os bancos, falando que estão sendo feitos depósitos e pegando cartões, pessoas te ligando para ir na tua casa. Pessoal, inclusive o Anastácio, um dos nossos líderes, me alertou para isso ontem. Não é o momento de receber ninguém na sua casa. E se você tiver alguma dúvida sobre o contato telefônico, qualquer coisa, desliga, pensa, consulta um amigo, consulta o seu filho, mas não sai por aí entregando seu cartão de crédito, sua senha. Nenhum banco pede isso. Tá bom? E essas empresas, elas estão evitando ao máximo ir na sua casa, só se houver um problema. Então, se vier alguém falando que precisa rever ali, ver um relógio, esquece, é golpe, tá bom? Se fecha aí e se livra do vírus e desse tipo de atitude, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. Hoje a gente vai entrar aqui no capítulo 4 do livro de Esther. Né? E eu particularmente tenho gostado muito. Eu fiquei empolgado que esse capítulo aqui ele é menor, né? Comparado com o que a gente já vem estudando aí esses dias. E eu falei, bom, vai ser mais rápido, mas para minha surpresa é assustador. Não tem outra expressão, outro adjetivo. Dá para fazer aqui no mínimo, uns 3 sermões, né? Quase que uma semana de oração aí, só com o capítulo 4. Né? E hoje é esse capítulo que nós vamos estudar da nossa série Esther, Rainha Esther, uma mulher que salvou o seu povo. Não é? Ok? Então, abra aí o seu smartphone, a sua Bíblia, não fique disperso, não deixe nada tirar a sua atenção, sente com a sua família ou deite-se com ela, não importa, é o novo normal, né? Mas que hoje, agora, nesse momento, seja o seu momento de adorar a Deus, ok? Então, recapitulando aqui, entrando aqui numa introdução do capítulo 4, no Império Persa, olha que coisa, haviam cerca de 15 milhões de judeus. E aí? É pouco? Você pensava que era menos, né? A gente lê a Bíblia e não tem esses detalhes. E aí o pastor estudou para isso, né? E eu fiquei assustado quando eu vi ali que vários historiadores, teólogos falam que é mais ou menos essa aqui, eu coloquei uma média, 15 milhões de judeus nesse império aqui. E por causa do ódio de Ramã, se lembra lá do capítulo 3, e da estupidez do rei, que entregou até o anel para ele, né? Esses judeus estavam condenados à morte. Só isso, condenados à morte. E a menos que eles fugissem. Podia fugir. Lembra que tinha lá o decreto, os astrólogos disseram que tinha que ser lá no mês de Nissan, então foi mais ou menos 1 ano ali de prazo, tanto para o Ramã assistir o desespero dos judeus e se divertir com isso, como os judeus terem ali um prazo maior para poder fugir. Só que a pergunta é, fugir para onde? Eu ia colocar um mapa aí, enfim, mas dá uma pesquisada aí, dá até para você ver no Google, aí você coloca Império Persa, nos tempos bíblicos ali, você vai ver que esse império era gigantesco para os padrões da época. Mais de 1.000 quilômetros, né, de extensão. Você pegava da Etiópia, da Índia até o Egito. Ok? E nessa distância, Índia, Egito, você tem Jerusalém no meio. Então, para onde esses judeus iriam fugir? Porque aonde eles fossem, inclusive para a sua própria terra, eles estariam sob o domínio do Império Persa. E esse decreto era para matar todos os judeus em todas as províncias do Império.
Se coloca no lugar desse povo aqui, ok? E as reações a esse decreto do rei de Ramã eram as mais variadas. A gente começa a ler os versículos ali, por exemplo, Ramã e o rei estavam ali desfrutando um banquete real, bebendo vinho, comendo, traçando planos estrategicamente. O povo da capital, você lembra que tinha um palácio lá, de inverno, né? lá em Suzã. Então são vários lugares no império. E o povo da capital estava perplexo e não sabia o que fazer. Leia o verso 15 do capítulo 3, você vai ver isso daí. Isolada no harém, agora, estava a rainha Esther, ok? E ela nem suspeitava do perigo que estava correndo e que o seu povo também estava. Ela nem sabia o que estava acontecendo, completamente alienada. Enquanto os judeus das diversas províncias, ok? Ali desse império, eles estavam jejuando e pranteando, desespero total, sem saber o que fazer. Que situação, e eu estou te dando esse panorama aqui. Somente um homem, Mordecai, podia tomar uma providência. E a Bíblia diz que, sem demora, ele entrou em ação. Tá? Abram aí as suas Bíblias ou acesse o seu smartphone aí, o seu aplicativo, Esther, capítulo 4. Eu vou ler aqui no meu smartphone hoje, porque eu esqueci meu óculos, tá bom? E aí as letras da Bíblia ficaram pequenininhas. Que legal, né? É um sinal de que a idade está chegando, ou já chegou, vai saber, né? Capítulo 4, vamos ler aí os versos 1 a 3, tudo bem? Acompanhe, faça essa exegese comigo aí do texto bíblico. Quando Mardoqueu, Mordecai, soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Preste atenção nos detalhes. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou. Por quê? A Bíblia diz que porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Ok? Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Dá uma paradinha por aí e vamos analisar aqui esses versos iniciais aqui. A aparência e os gestos de Mordecai, que você acabou de ler comigo, correspondiam a uma pessoa que demonstrava grande tristeza. Não dá tempo para ler, mas depois dá uma lida lá em 2 Samuel, capítulo 1, tá? Você tem ali a atitude de Davi, quando perde seu filho Jonatas, ele chora, os seus súditos entram nessa mesma... eu ia falar o vocabulário do Epopeia agora, entram nessa mesma vibe aí, né? É difícil, você tem que virar a chavinha. Por exemplo, o livro de Jonas mostra ali também essa mesma atitude. Eu estava lendo sobre isso aqui. Normalmente esses sacos, esses panos de sacos eram feitos de pelos de cabras ou de camelos e eram usados para carregar cereais, essas coisas que eles tinham na época, né? E eles rolavam em cinza. Cinza podia ser a cinza de qualquer coisa que fosse queimado. E era uma atitude de tristeza, grande tristeza e profundo arrependimento, né? E ele vai com essas vestes à porta do palácio, tá bom? Não perca nenhum detalhe. E agora, não sei se você percebeu, Mordecai, ele não teve medo e nem vergonha de revelar às pessoas a sua posição. Ok? Como judeu. Lembra lá nos primeiros capítulos? Ele e Esther nem pensavam, nem sonhavam em mencionar isso daqui. E eu até destaquei isso nos últimos capítulos aí. Tem um autor chamado Edmund Brooke, que alguns atribuem a ele esse texto aqui. E eu achei interessante, era um político. Ele fala assim, ó: a fim de que o mal triunfe. Olha que legal. Só é preciso que homens bons fiquem de braços cruzados. Entendeu? Palavras sábias. A fim de que o mal triunfe, basta apenas que homens bons fiquem de braços cruzados. Sábias palavras.
E Mordecai aqui sabia disso, sentiu isso. E ele era o único que podia fazer alguma coisa ali naquele momento, ok? Provérbios 24, depois você dá uma lida lá, ele é um texto que tem palavras em tom grave, muito grave, da parte de Deus. Depois você dá uma lida, e isso lá deixa claro que quando tem vidas em jogo, não existe neutralidade, ok? Quando tem vidas em jogo, não podemos permanecer neutros. A palavra de Deus ela é muito séria e muito clara quando nós temos injustiças. Tá bom? Mordecai também, conhecedor da palavra de Deus, sabia disso. Eu não tenho como ficar aqui com uma aparente proteção por estar no palácio e ter um cargo importante aqui. E aí a Bíblia diz que Mordecai, ele termina a sua peregrinação na porta do rei, estrategicamente, que ali era o centro comercial e legal da cidade. Lembra que tinha ali um mercado, tá? de comércio, de tudo quanto é coisa, e nós tínhamos ali tribunais à porta, tá bom? Então ele vai justamente para o olho do furacão, onde tem uma multidão, mas ele não tem acesso ao palácio. Não podia entrar, muito menos com aquelas vestes, ok? E era o mais longe que ele poderia ir, uma vez que os reis do Oriente, quando você estuda o estilo de vida de um rei daquela época, eles viviam numa espécie de paraíso artificial. É isso aí, paraíso artificial, isolado das realidades da vida, completamente alienado. Um pregador chamado George Morrison, ele escreveu o seguinte, nenhum pano de saco deve passar por seus portões, falando da realidade do rei e as realidades fora do portão do rei, ok? Devem se divertir a qualquer custo. Sua vida deve ser vida fácil e confortável, como se não houvesse voz alguma clamando por eles. E o rei estava lá para ouvir o clamor do povo. Isso está no livro O Crepúsculo de Deus, página 72. E ele escreve ali, inspirado pelo Espírito Santo, com toda certeza, esse autor. Nenhum pano de saco deve entrar aos seus portões, nada deve atrapalhar a sua diversão, nada deve tirar a sua vida fácil e confortável, falando da realidade do rei. É isso aí. E os seus súditos, os mais próximos inclusive, levavam isso a sério, à risca. E aí quando você vê isso e lê a palavra de Deus, se tratando do Rei do Universo, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus, que contraste, né? O Senhor Jesus, ele recebe de braços abertos para levarmos até ele os nossos fardos, as nossas tristezas. Não tem tempo feio, a gente tem acesso no momento que quisermos. Eu até postei um negócio que eu recebi essa semana, achei muito legal. O post fala assim: ore, porque Deus quer você mais perto dele. É isso aí. A hora que a gente quiser, jamais seremos impedidos. E existe algum rei mais importante que o rei do universo? Pensa aí. O que Mordecai esperava conseguir na porta do rei vestido desse jeito? Vamos analisar isso daqui. E aí você começa a analisar o comportamento. Por que ele não fala direto com a rainha? Afinal de contas, ela era prima dele. São detalhes importantíssimos. E aí você vai ver que tem outra coisa que eu tentei não fazer, mas é impossível. O livro de Esther me leva a isso, tem levado até aqui, pelo menos, o tempo todo. Talvez alguém do palácio notasse a sua presença e levasse a mensagem à rainha. Esther estava isolada no harém, ela nem estava vendo ele, tá? Às vezes você lê isso daqui e pensa que ele está na porta de uma casa simples, fez barulho e ouviu. Nada disso. Muros gigantescos, portões gigantescos, guardas. E com certeza o harém da rainha, da mulher do rei, uma das mulheres, do rei, era bem isolado e bem protegido. Tá? Então Mordecai estava ali com aquela atitude com alguma intenção. E eu quero que você pense nisso. As servas de Esther conheciam Mordecai, apesar de não saberem o parentesco entre eles. Então, de repente, uma serva vê, seu primo está lá chorando, de pano de saco ali, tudo estranho, não sei o que está acontecendo.
Além disso, Mordecai ele já havia se comunicado anteriormente com Esther, você leu isso? Não sei se você vai lembrar, no capítulo 2, verso 22, por meio dos eunucos que serviam a rainha. Então, tinha várias pessoas ali que conheciam Mordecai. E essa era a sua única esperança, uma vez que ele não tinha acesso a ninguém, independente se era primo, se tinha alto posto, à casa das mulheres do rei. As casas das mulheres do rei, meu amigo, era muito bem protegido e só eunucos tinham acesso a elas. Depois pesquisa aí o que é eunuco, você vai ver porque que o eunuco protegia as mulheres do rei. Ok? Eu jamais queria ser um eunuco na minha vida, ok? E então a Bíblia diz que Esther ficou sabendo que Mordecai estava vestido de forma estranha e chorando. Né? E uma vez que não foi dito a ela o motivo do comportamento estranho do primo, o que ela fez? Ela fez o que era mais lógico na cabeça dela naquele momento. Ela enviou roupas finas para o primo. Tá? Você vai ver isso daí, lendo aí a palavra de Deus, a gente vai acompanhar cada versículo aqui. Foi estranho, parece uma atitude certa, mas não foi. A Esther, ela agiu pelos motivos certos, mas não usou os melhores métodos. Que isso sirva de lição para você. Às vezes a gente sabe, não, acho que o certo a fazer é isso. Mas pense nos métodos, tá? Pense nos métodos. Antes de enviar as roupas para Mordecai, Esther deveria ter procurado saber a razão daquele comportamento do primo. Não, pergunta para ele por que ele está desse jeito. Vê se ele bebeu. Vê se ele usou alguma coisa. Mais ou menos isso. E se ela soubesse antes, ela não teria enviado a roupa. Ok? Se o rei aparecesse à porta, foi essa a preocupação de Esther, as vestes nobres que ela colocaria nele, tirando o saco lá, o pano de saco, poderiam poupar-lhe temporariamente a sua vida da ira do rei. Mas não seria capaz de salvar a vida dos judeus, e Mordecai estava disposto a tudo. Tudo ou nada, ele sabia disso. E o comportamento de Mordecai, a gente lê a palavra de Deus, acabou chamando a atenção da rainha, exatamente o que ele queria, né? E ele foi muito abençoado por essa atitude desesperadora. Vamos ler aí dos versos 4 a 9, ainda no capítulo 4, acompanhe comigo, a palavra de Deus é muito rica. Quando as criadas de Esther, verso 4, e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mordecai, ou Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Esse detalhe é importante, ele não quis as roupas, ok? Então Esther convocou Hatá, ou Hataque, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Hatá, ou Hataque, ok? Foi falar com Mardoqueu na presença ou na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Mais 2 versos apenas. Deu-lhe também uma cópia do decreto. Olha que interessante, ele tinha uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do povo. E aí o verso 9, Hatá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Ao recusar as roupas, Mordecai teve a oportunidade de transmitir a sua mensagem. Então, as pessoas voltaram, ele não quis a roupa. Então volta lá e pergunta para ele, mas o que está acontecendo? Né? E essa mensagem era muito importante e foi enviada através desse eunuco para a rainha. Tá ok? Eu duvido, e essa é uma das lições que a gente vê aqui, que Hatá ou Hataque tivesse consciência do papel crucial que ele estava desenvolvendo aqui. Ele não tinha, eu tenho certeza. Ele só estava cumprindo ordens aqui. Ele estava desempenhando no plano de Deus, ok?
para derrotar Hamã e salvar os judeus. Mas ele nem tinha noção disso. E isso aqui me chamou a atenção para uma coisa, sabe? O Senhor, na sua obra, a qual todos estamos envolvidos, ele com frequência ele usa pessoas desconhecidas para realizar tarefas muito importantes. Isso aqui mexeu com o meu coração, sabe? Às vezes a gente se sente insignificante para o que a gente está fazendo, né? Deixa eu pensar em alguns exemplos bíblicos aqui para você entender o que eu quero dizer. Qual era o nome do menino que deu a Jesus os pães e os peixinhos? Que Jesus multiplicou e alimentou milhares de pessoas. Você sabe o nome dele? Nem eu. Não está escrito. Quem são os homens que salvaram Paulo ao erguê-lo sobre o muro de Damasco dentro de um cesto? Tem o nome lá? Não tem. Mas vocês têm noção da importância daquela obra? Quem foi Paulo? Talvez a mensagem não tivesse chegado até nós se não fosse o apóstolo, outros não tivesse chegado com a mesma rapidez, né? Porque a soberania de Deus, essa mensagem ia chegar de qualquer jeito, né? Qual era o nome da jovem serva que disse a Naamã para procurar o profeta? Lê lá. Não tem. Não está registrado. Não sabemos. Simplesmente não sabemos. Mas Deus usou essas pessoas para realizar os seus propósitos. Diga amém por isso. Vocês que estão aqui na igreja, meia dúzia de pessoas, fala amém aí. Amém. É isso aí, ok? Tem um autor que eu curto muito, o Wiersbe, ele fala o seguinte, ó. Isso aqui para mim foi fantástico. Assim como portas enormes movem-se em torno de pequenas dobradiças, grandes acontecimentos também podem girar em torno dos atos de pessoas pequenas e, por vezes, anônimas. É isso que mostra a soberania de Deus. E é esse assunto que eu tentei sair. Eu já te falei que esse livro não fala, nem ao menos menciona o nome de Deus, mas Deus está em cada palavra, em cada verso, em cada capítulo, e destacando a sua soberania e essa crença com todos os seus mistérios. Eu tentei fugir do assunto, mas eu não consegui. E como eu tenho crescido nessa confiança em Deus, na sua soberania, no cumprimento dos seus propósitos, ok? Mordecai, ele não só conhecia todos os fatos relacionados àquele decreto, porque ele leu, estava na mão dele inclusive, como também ele tinha uma cópia dele. E isso daí mostra para nós a importância do cargo elevado que Mordecai ele tinha conquistado através da influência da sua prima ali como rainha. E ele também, Mordecai, ele orienta sua prima a revelar sua verdadeira nacionalidade. Até então a rainha não tinha falado que era judia, ok? E dirigir-se ao trono real a fim de interceder por seu povo. Você leu isso daí comigo? Ok? Fala logo quem você é, intercede, porque não tem escapatória. Lembrando que a lei dos Médios e Persas era irrevogável, decretou, já era. Agora a grande pergunta de $1 milhão, qual seria a reação da rainha a essa grande crise que agora ela fica sabendo? Ok? Leia comigo aí dos versos 10 a 14. Deixa a palavra de Deus falar com você. Tenha o hábito de ler, ok? Então ela, a Bíblia diz, Esther, o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no palácio, no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto. Ok? A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias que Esther não viu o rei. Estava lá no harém, jogada. Ok? Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Ele está dando uma bronca aqui, ele interpretou mal o negócio, na minha opinião. Pois se você ficar calada nesta hora,
Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi um momento como este que você chegou à posição de rainha? Vamos analisar esses versículos aqui, já partindo para o final aqui. Não se esqueça que Mordecai ele não podia falar diretamente com a rainha. Vou repetir isso, ok? E que para se comunicar com ela, a Bíblia diz que ele precisava enviar mensagens por intermédio de Hatá, ou Hatak, o eunuco, ok? Ai, Senhor, igreja vazia, né? Que grande diferença faz poder conversar face a face e ouvir a voz das pessoas com as quais estamos nos comunicando, né? Às vezes você fala um negócio da palavra de Deus, o povo, né, vibra com aquilo, amém, olho no olho. Quanta falta faz isso, né? Aí você depende de transmissor da mensagem, não é a mesma coisa, nunca é, nunca. Inclusive nós temos que orar pelo nosso Daniel, né? Tá lá no Espírito Santo, já deve estar pensando em voltar. Foi para a Bahia agora? Foi visitar os pais. Então ele já está no fim da campanha lá. Não é brincadeira, né? Comportar em época de quarentena, de crise. Eu lembro que quando comportava, você às vezes não tinha acesso, para quem faz palestra, ao dono da empresa. Ou a quem manda na empresa, né? Diretor, sei lá, alguém que fala, não, vai lá e faz a palestra. E às vezes você falava com alguém subordinado e essa pessoa, tá bom, eu vou passar a mensagem e vou ver se ele quer fazer essa palestra ou não. Aí eu já tinha como fracasso, né? Porque essa pessoa não ia passar com a mesma empolgação que você, né? Nada como face a face, olho no olho. E isso fez com que Mordecai interpretasse equivocadamente o que a rainha acabou de transmitir para ele através de Hatá, né? Nos versos 10 e 11, você leu, dá uma relida aí enquanto eu falo, a resposta da rainha não foi uma evasão. Ela não estava sendo evasiva, mas foi uma explicação. Ela estava desesperada, coitada. Ok? E aí o machismo impera, você sabe disso até os dias de hoje. Ela lembrou Mordecai daquilo que ele já sabia. Mordecai já sabia disso. Ninguém, nem mesmo a rainha, ela poderia simplesmente entrar na sala do trono e pedir audiência imediata com o rei. Ela podia morrer, mesmo sendo a rainha. Ok? E o rei da Pérsia, ele não era apenas protegido de ver o sofrimento do povo e de receber más notícias, mas ele era protegido para não ter interrupções com a sua rotina. Que rotina era essa, hein? De beber, de orgias. Ele era blindado. Vai lá, rei, fica à vontade, daqui ninguém passa. Se chegar perto a gente mata. E matava mesmo. Ok? E a Esther estava lembrando Mordecai daquilo que ele já sabia, ok? Que, ao meu ver, essas palavras não eram uma desculpa de Esther. Pelo contrário, o que Esther estava tentando fazer aqui? Esther, ela está suplicando para Mordecai que lhe desse alguma orientação. Me fala o que eu devo fazer, eu já entendi a gravidade disso. Mas me ajuda, não está me vindo luz agora, assim, eu estou desesperada. Né? E como mulher eu tenho muito mais limitações que você. Naquele período, naquele contexto. Ok? Ele conhecia o protocolo do palácio, Mordecai. Era o homem que estava a par, né, dos acontecimentos. Ela se encontrava isolada num harém, ela não tinha como elaborar uma estratégia necessária para resolver o problema. Além disso, ela não via o rei há quanto tempo? Vocês se lembram? 1 mês, 30 dias. 30 dias, sem ver o rei. Sabe, e quando você estuda o perfil de Assuero, como a gente já estudou aqui, esse homem era imprevisível. Vai que ele está bêbado. Vocês viram o que ele fez com Vasti e depois se arrependeu? Só que Deus usou tudo isso com a sua soberania para proteger o povo judeu? Pois é. Então Esther sabia de todos esses riscos. E parece que para Mordecai, escondendo a sua nacionalidade, evitando a responsabilidade de se apresentar. E em sua resposta, Mordecai lembrou de 3 fatos, outra lição do capítulo aqui poderosa, extremamente sérios.
que apesar de estar equivocado, faz a gente refletir. Primeiro, anota aí. Anota, tá? Apesar que está gravado, vai ficar gravado aí, você pode ver depois, mas anota, porque a nossa memória é terrível, ok? Primeiro, a sua posição como residente do palácio, tá? Não era garantia de que seria poupada da execução. Os versos que você leu, isso aí está saltando à vista. Ramã tomaria todas as providências devidas até que o último judeu fosse morto em todo o império. E se ele soubesse que a rainha era judia, também. Outro fator ali, que eu acho que você não deve ter pensado nisso, é provável que ainda tinha servos da rainha Vasti lá no palácio, que ficariam muito felizes com a morte ou deposição de Esther e o retorno de Vasti. Ela não tinha segurança alguma, ok? Segunda lição, Mordecai se lembrou de que o silêncio dela não evitaria que o livramento viesse de outro lugar. Isso aqui mexeu comigo, viu? Que eu já disse para vocês, mesmo que o nome de Deus não seja mencionado no livro, trata-se de uma referência à providência divina, feita por Mordecai. Você quer ficar em silêncio, Esther? Deus ele vai prover o socorro de outra forma. Você foi colocado aí para isso, mas se você não quiser, é isso que ele quer dizer, sem falar, tá? Sabendo da aliança, Mordecai sabia disso, que Deus fez com Abraão. Isso aqui é uma lição para nós, viu? Ele acreditava que o povo de Israel seria protegido do extermínio, porque é o povo de Deus, mas ele adverte Esther que mesmo em vindo um livramento de uma outra parte, alguns dos judeus poderiam ser mortos, incluindo ela e a sua família. É isso que ele está falando aqui. Talvez ele esteja olhando aqui como um castigo pela relutância de Esther em interceder pelo povo. Ele entendeu como a evasiva dela. E eu lembro de um texto do Novo Testamento, depois você dá uma lida lá, Tiago, capítulo 4, verso 17, lá fala que saber que se deve fazer o bem e não fazê-lo é pecado. Agora mexi, hein? Você está vendo alguém sofrer do seu lado aí? E quando existem vidas em risco, não existe neutralidade. Ainda mais para mim e para você que batemos no peito e nos intitulamos cristãos, seguidores de Cristo. Bom, não é comigo, não é com a minha família, então não é problema meu. Saber que se deve fazer o bem e não fazê-lo é pecado. Acho que Tiago, lendo a história de Esther, essa conversa com Mardoqueu, ele deve ter sido inspirado pelo Espírito para escrever isso daqui. Pensa nisso, queridos. Religião não é para ficarmos alienados, porque nos batizamos, estamos salvos, o céu está garantido, um terno, uma gravata e uma Bíblia embaixo do braço nos torna irrepreensíveis. Não, a vida está aí, e nesse mundo de pandemia, as injustiças estão aí às nossas portas, aos nossos olhos. 2 passos que você e eu damos, nos deparamos com esse tipo de coisa. E aí eu viro o rosto, eu passo por cima do cadáver, não é comigo, não é com os meus. Pensa nisso, a palavra de Deus está lhe dando essa oportunidade. Outra coisa que ele reforça aqui nessa conversa com Esther, a presença de Esther no palácio, ela não era acidental. Ele está destacando o tempo todo essa soberania de Deus. Ela havia sido elevada à condição de rainha para essa conjuntura. Lê depois aí de novo o verso 14. Ele não disse de novo que Deus havia colocado ela na posição, mas na verdade era exatamente isso que a sua declaração estava afirmando. Sabe quem te colocou aí, Esther? Foi Deus. Não pensa que você é a tal, não. Mas eu vou repetir, são palavras sérias, ok? Importantes, extremamente importantes, mas ele interpretou mal. Esther estava ouvindo isso falando, mas por que você está fazendo esse discurso para mim? Eu só quero que você me ajude, tá? Mas nos faz refletir sobre isso aqui. Ele, em outras palavras, se Deus não a colocara no trono, ele quer dizer aqui, ele tinha com isso um propósito em mente.
ela estava lá para interceder pelo povo. Deus, ele tem um plano de restauração do mundo. Ele tem uma história, ele tem uma missão. Não é a igreja que tem uma missão, é Deus que tem uma missão e a igreja tem a missão de Deus. E Deus, desde o Gênesis lá com Adão e Eva, ele tem um plano para o Messias vir, morrer por nós. E o Messias vem de onde? Desse povo. Com as suas sucessivas derrotas, insistência em apostasia, mas Deus, ele vem com esse povo. Ok? E depois ele institui a igreja, que é fundada por quem? Por apóstolos, judeus. E Deus, ele vai até a volta de Jesus com essa história. Uma história de curar o mundo, de restaurar, de salvação, especialmente após a ressurreição de Jesus. E Jesus era quem? Era o quê? Judeu. Ok? Então, eu e você estamos aí, ó. A gente pode optar, entrar nessa história do lado de Deus ou ficar fora dela. É uma opção, mas não tem para onde correr. Ok? Não existe em cima do muro aqui. Não existe. Isso nos lembra das palavras de José. Esse autor que eu já disse que a minha querida sogra gosta muito, Dona Lúcia. Depois dá uma lida em Gênesis 50, verso 20. José diz assim, ó: vós, na verdade, falando para os seus irmãos, intentastes o mal contra mim. Tá? Porém Deus o tornou em bem, esse mal, para fazer como vedes agora, que conserve as suas vidas e a de muita gente. Que Deus é esse? É só um Deus soberano que consegue transformar o mal em bem. Só Ele, só Ele. Ao refletir sobre essas palavras aqui de Mordecai, a gente tem umas verdades aqui tão importantes, já partindo para o finalzinho de hoje aqui, tá? A primeira delas aqui é que Deus tem seus propósitos a cumprir nesse mundo, irmão querido. E Ele vai cumprir. Isso daqui inclui nação dos judeus, nação dos gentios e também a igreja. É Ele que determinou assim, determinou, essa é a palavra. Aceite ou não, é Deus quem manda, meu amigo. Esse Deus é soberano. Deus trata com indivíduos, mas também trata com nações inteiras. Isso aqui me arrepia. Me arrepia. Ele fala comigo como se somente eu existisse e ao mesmo tempo Ele governa o universo. É muito grande para a sua compreensão, por isso que Ele é Deus. Aceite, se sujeite a Ele. Não existe coisa nenhuma nesse mundo, nenhuma, que esteja fora da influência dos propósitos divinos. Nessa hora eu sei que o inimigo às vezes trabalha. E esse monte de gente sofrendo? E esse monte aí de gente cometendo atrocidades? Pois é. Para um pouquinho, vai até o final aí, deixa Deus falar com você. Outra coisa que ele destaca aqui: Deus realiza seus propósitos por meio de pessoas. É isso aí. Ele podia enviar anjos, mas ele envia pessoas. Ok? Por motivos que não compreendemos. Se você me perguntar, eu vou falar para você humildemente: não sei. Deus permite que gente perversa fique fazendo coisas perversas no mundo. Se eu fosse Deus, já tinha exterminado todas elas. Por isso que eu não sou Deus. Por alguma razão, Deus permite isso. Apesar de não ser responsável pelos pecados do rei, Deus permitiu, por exemplo, que a sua embriaguez e insensatez levasse ele a depor Vasti. Deus permitiu. E olha, desculpa a expressão, mas a Bíblia mesmo fala que as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Olha que louco, olha que louco. E depois Deus usou a solidão do rei para ele colocar Ester no trono. E Deus tem uma história: preservação do povo judeu, para a vinda do Messias, e para mim é a sua salvação. Soberania de Deus. Deus, ele é soberano tanto em grandes quanto em pequenas coisas. Quantos de vocês não têm uma história para contar de que Deus agiu na sua vida? Que você é mimado por Deus em alguns momentos, ou que você em algum momento parece que Deus esqueceu de você. Vai pensando, pense em você agora, seja egoísta, esqueça a nação.
apesar de estar envolvido. Você vai ver aqui, ok? Em outras palavras aqui, e isso a igreja devia levar de lição para casa, já falei lá no Epopeia sobre isso. É como se Deus estivesse falando assim, ó, eu te amo como você é, apesar de não concordar com o que você faz. Se a gente pensasse assim, né? As pessoas vêm para a igreja, a gente já quer moldar, engessá-las, esquece que elas têm uma história, que ela tem uma bagagem. É difícil. A mulher tem que sentar lá, o homem aqui, o cabelo tem que ser assim, a roupa, meu Deus do céu. A gente tem que aprender a aceitar as pessoas do jeito que elas são, apesar de não concordar com o que elas fazem. Anota essa frase. Se você gravar só ela, missão cumprida nessa manhã. Deus cumprirá aqui, outra lição, os seus propósitos, mesmo que os seus servos se recusem a obedecer a sua vontade. Olha a soberania dele. Quando a gente é líder e pede alguma coisa, as pessoas não fazem, como é difícil, né? Mas com Deus, meu amigo, não tem isso aí não, hein? Ele vai cumprir de qualquer jeito. Deus poderia salvar o seu povo, mesmo que Esther se recusasse a fazer a vontade dele na sua vida, ok? Só que ela sairia perdendo. Esse é um detalhe. Não esqueça isso. Se você e eu nos recusamos a obedecer a Deus, e você vai ter essa liberdade, Ele pode nos colocar de lado e usar outra pessoa para realizar aquilo que Ele pediu para nós. E com isso a gente perde a bênção e a recompensa, ok? Ou Ele pode nos disciplinar e nos sujeitar até que a gente faça. Você deve estar estranhando. Bom, pastor, que Deus é esse aí? Pois é. Pergunta para mim não. Quando Jesus voltar, fala com ele. É isso aí. Agora, por que ele faz isso? Alguns eles falam, tá bom, você quer ficar de lado? Fica aí. Mas a gente sai perdendo. Ou outros ele fala, não, é como se ele pegasse na orelha e falasse, vai fazer o que eu quero. Ai, como a Bíblia é maravilhosa. Da onde eu tirei isso? 2 exemplos bíblicos para vocês. Depois dá uma lida no livro de Atos, capítulo 13, capítulo 15. João Marcos, ele deixou de fazer o trabalho missionário lá, fez beicinho, né? Você sabe o que é isso, né? Fazer beicinho, ficou bravinho. Ele deixou de fazer o trabalho missionário e foi para casa. Não fico mais aqui. Brigou lá com Paulo, aquela coisa toda. Deus levantou Timóteo para tomar o seu lugar. E a obra avançou. Agora tem uma outra história de Jonas. Você conhece, não conhece? Fugiu. Mas não tinha como fugir de Deus. Você conhece essa história? Quem sabe a gente não estuda esse livro aí, quando acabar essa série. O que Deus faz com Jonas? Não, você vai ter que ir, meu amigo. E mesmo que Jonas não tenha feito de coração, Deus fez, desculpa a redundância, Deus fez ele fazer. É isso aí. Tem um autor que escreveu assim, ó: quando não se concede a Deus a permissão de dominar, Ele predomina, mesmo assim, e sempre cumpre os seus propósitos. É isso aí. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, pode ser o seu Deus. Sabe, outra lição aqui, pessoal, Deus não tem pressa, e essa daqui mexeu comigo, viu, que eu quero tudo para ontem. E acabo atropelando um monte de coisas aí. Que lição, isso aqui mexeu. Deus não tem pressa, não tem. Para mim, eu acho que ele deveria ter, mas ele não tem. Ele cumpre o seu plano no devido tempo. É isso aí. Dá uma analisada aqui comigo, nos versos, nos capítulos que estudamos até aqui. Deus esperou até o 3º ano, estava refletindo sobre isso, do reinado de Assuero, para tirar Vasti do trono. 3 anos. Depois ele esperou mais 4 anos, lembra que Assuero foi para a guerra com a Grécia lá e coisa e tal? Para depois colocar Esther no trono. São 7 anos. Eu esperar 7 anos, meu Deus do céu. Só no 12º ano, 12 anos agora, é que, desse reinado dele, é que ele permite que Ramã conceba seu plano perverso e decrete o dia crítico para a morte dos judeus. Só que o dia crítico ainda
quase mais um ano. Em outras palavras, 13 anos. 13 anos, nesse contexto aqui. Quando você lê o livro de Esther, eu confesso, pela primeira vez, você pode facilmente chegar à conclusão de que Deus não está fazendo coisa alguma. Inclusive o nome dele nem é mencionado. E você faz aquela pergunta, né? Onde está Deus? E talvez eu esteja falando para pessoas que estão sofrendo aí há quanto tempo? Parece que só você sofre no planeta. Pois é, eu não consigo sentir a sua dor, mas eu te entendo. Eu te entendo. Às quartas-feiras a gente está estudando sobre oração lá. Acompanhe. A gente está crescendo muito nesse estudo. Graças a Deus, toda quarta-feira aí temos uma média de 30, 40 pessoas lá na nossa transmissão. Deus nunca está com pressa. Nunca, nunca. Ele sabe o começo, meio, fim de todas as coisas. E os seus preceitos são sempre corretos e oportunos. Isso é soberania, pessoal. E eu me sinto tão feliz, e a minha fé está crescendo tanto no estudo desse livro, de sujeitar a minha vida na mão de um ser como esse, de um Deus grandioso como esse. Como eu tenho crescido. Tem um autor muito conhecido, muitos de vocês já leram, A.W. Tozer, Dr. Tozer, né? Ele comparou os propósitos de Deus, soberanos, né, a um transatlântico que sai de Nova York e vai para Liverpool, na Inglaterra. Transatlântico, um grande navio. Ele comparou os propósitos soberanos de Deus a isso, ok? As pessoas a bordo do transatlântico têm a liberdade de fazer o que lhes aprouver. O que elas quiserem, elas fazem lá dentro, ok? Mas não têm a liberdade de mudar o curso do navio. O navio vai chegar em Liverpool, queira ou não. Soberania. E olha o que ele escreve. Ao percorrer o mar da história, o poderoso transatlântico dos desígnios soberanos de Deus mantém seu curso constante. Deus se desloca imperturbado e desimpedido em direção ao cumprimento dos propósitos eternos determinados em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Eu não sei se eu estou conseguindo passar em palavras. Isso aqui está no livro Conhecimento do Santo, página 118. Em outras palavras, antes de nascermos, Deus já tinha esse propósito com a sua soberania. Ele já tinha sua história escrita. Ele podia deixar de nos criar para evitar esse problema, inclusive morte do nosso Senhor Jesus, mas Ele nos cria. Eu li no Nisto Cremos, né, as crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, explicando essa crença. Ali é comentado que quando Deus tinha feito aquele bonecão de terra gigantesco chamado Adão, ele estava ali inerte, sem vida nenhuma. Antes de lhe soprar nas narinas o fôlego de vida, ele ainda não tinha vida, era só um boneco. Deus já sabia que teria que morrer no lugar dele. E olha, imperturbado e desimpedido, Deus cumpre os seus propósitos, estabelecidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Leia Tozer, vale a pena, vale a pena. A soberania de Deus, com isso eu não quero dizer que ela é um sinal de fatalismo e nem de determinismo cego, está determinado cegamente. Não é nada disso que eu quero dizer. E não é nem um fatalismo inevitável. Um outro autor diz assim, somente um Deus soberano é grande o suficiente para decretar a liberdade de escolha para homens e mulheres, e somente um Deus soberano pode cumprir seus propósitos sábios e amorosos nesse mundo, e agora eu fico arrepiado, e até mesmo fazer com que o mal coopere para gerar o bem. Lembra daquela historinha, daquela velhinha? Lembra, né? Que ela pede ali numa rádio ajuda, ela está passando por dificuldade.
e ali um ateu, um bruxo, ouve aquilo, dono de um supermercado. Você já ouviu essa história, né? Ele ouve e fala assim, para zombar daquela velhinha e da fé dela, ele junta alimentos ali e fala para os seus funcionários, entrega para a velhinha. Mas quando você entregar, né, ele liga na rádio, pede o endereço dela, e dizem que essa história foi verdadeira, viu? Não sei. Hoje se fala tanta coisa aí nas redes sociais. E ele fala para os funcionários, quando entregar, fala para ela só o seguinte, não pode deixar de falar isso aqui. Foi o diabo que mandou. Lembra disso aí, pessoal? E eles fizeram exatamente como isso. A velhinha ficou emocionada, muito obrigado, Deus te abençoe. E a hora que um dos funcionários disse, senhora, foi o diabo que te mandou. Aí é legal a resposta daquela senhora, ela fala assim, não tem problema. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Meu Deus, isso é soberania, é uma historinha já manjada, conhecida de todo mundo, mas eu achei muito legal destacá-la aqui, nem estava no meu script aqui. Em outras palavras, quando eu falo sobre isso, a pergunta não é, será que Deus está no controle do mundo? Não, mas sim, será que Deus está no controle da minha vida? É essa a pergunta. Estamos cooperando com Ele de modo a fazer parte da solução e não do problema? Esse é o ponto. A história de Deus segue através de você ou não. E com isso Deus vai solucionando os problemas do mundo. Tozer de novo. No conflito moral em andamento ao nosso redor, quem estiver do lado de Deus está do lado vencedor e não tem como ser derrotado. E quem estiver do outro lado está do lado derrotado e não tem como vencer. É isso aí. Por isso que eu escolhi. Eu tenho amigos que me assistem. Amigos de infância. É isso aí, às vezes eles me questionam, às vezes eu sei disso, me torno até motivos de piada. Pô, o Joãozão, o Júnior, né, como muitos me conhecem, não vou falar o apelido, juro que não. Betão, fica na sua aí, hein, cara, se você estiver nos assistindo, né? E aí fica, pô, que mudança é essa, cara, pra que isso? Esse negócio de mandamentos de Deus, de sábado, Senhor, eu entendi isso aqui que eu estou pregando para vocês. Eu escolhi ficar do lado de Deus e que Ele escreva a sua história através de mim. Pequenininho, insignificante, não quero nem saber. Quantas dessas pessoas anônimas que pregaram, elas nem sabiam, aqueles homens que levantaram Paulo no cesto lá em Damasco, eles nem sabiam quem era Paulo direito. Só vou ajudar um ser humano, talvez. Não vou deixar um ser humano morrer. Talvez fossem ali pessoas justas, e eram, com certeza, para salvar uma vida. Imagina esses homens quando forem ressuscitados e souberem o que ele fez, o que eles fizeram no plano de Deus, na história de Deus. Oh, meu Deus. Depois você lê aí os versos finais, de 15 a 17. Mas vamos ler, para cumprir a nossa missão. Você não vai fazer nada, né? Sabadão aí, aguenta um pouquinho. A gente está dentro do horário ainda. Apesar que eu atrasei sábado passado, eu fiquei lembrando, porque atrasou o começo da live, tá? Mas eu tenho terminado no meu horário aí. Versos 15 a 17 falam assim, então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. 3 dias de jejum. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Criadas, ok? Gentis ali. Não eram judias. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther entendeu. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther, que você vai ficar sabendo sábado que vem. Eu estou te deixando empolgado na nossa série, nesse episódio, para assistir o próximo, assim como você fica aí no Netflix da vida aí. Espero que sim. Essa é a velha palavra de Deus, sem música de fundo, sem imagens, só o Espírito Santo trabalhando no seu coração. É isso aí. Quando vimos Esther e Mordecai pela primeira vez, eles estavam escondendo a verdadeira nacionalidade, né?
Aqui Mordecai, ele alista outros judeus para lutar contra Hamã. Ele está declarado judeu. E Esther ordena que as suas servas gentis, ok? Ou gentias, né? Perdão. Participem do jejum. Gentis é de gentil, né? Gentias. Além de se declarar judia, ela decreta que as suas servas também jejuem. Eu ia falar sobre o jejum, mas o tempo não dá. Eu só tenho uma coisa para falar para você, tá? O jejum foi feito apenas como um ritual religioso formal. Ele não cumpre qualquer propósito espiritual. Esquece. Se for só para ficar com a fisionomia, eu estou com fome, 3 dias, esquece aí. Formalidades religiosas. Os fariseus faziam muito disso. Esse lance do pano de saco e cinza, mais o jejum, profundo arrependimento, profunda tristeza pela nossa condição. Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero ter mais sensibilidade para entender os seus planos, ouvir a tua voz. Esse é o verdadeiro jejum. Dá para ficar um tempão falando para você sobre isso. Às quartas-feiras eu vou falar sobre isso em algum momento. Assista lá conosco. Deus usou a crise de Hamã, se você não percebeu, que ele havia criado para fazer um reavivamento espiritual com o seu povo. Quantos judeus tinham lá em média? 15 milhões. Tudo sossegado, ou maior parte, se deram bem no império. Não quiseram nem voltar para Jerusalém. Que Deus o quê? Que nova Canaã, que nova terra, eu estou bem aqui. Olha Deus aqui, na sua soberania. Tá? Vocês não vão ter só o status do povo de Deus. Você tem um propósito na sua vida. Isso exige sacrifícios. Com frequência, até os dias de hoje, o povo de Deus precisa passar por dificuldades antes de se humilhar e clamar ao Senhor. Não é verdade? Eu sei que você está concordando. Né? Foi ali que a gente lembrou de Deus. É isso aí. Do ponto de vista humano. E eu termino aqui. Tudo estava contra Esther e a sua missão. Tudo. A lei estava contra ela, porque ninguém tinha permissão de interromper o rei. Se coloca no lugar de Esther e pensa na sua vida agora. Você não está vendo saída? O governo estava contra ela, porque o decreto determinava que ela seria executada por ser judia. O seu sexo estava contra ela, pois a atitude do rei com as mulheres era a mais machista que existia. Os oficiais estavam contra ela, porque só faziam aquilo que Hamã queria para bajular, para conseguir posições e tudo mais. Até mesmo o jejum que ela está propondo aqui estava contra ela, porque fazia 30 dias que ela não via o rei. E 3 dias de jejum para depois entrar na presença do rei, imagine a fisionomia dela. E ela já estava aí esse tempo todo sem vê-lo. E ele era um cara vaidoso, que isso aí pesava muito para ele. Aí eu lembrei de um verso, grifa na sua Bíblia, Romanos 8:31. Tá bom? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso aí. A minha resposta de fé para você, vou falar bem alto. Ninguém. Se coloca do lado de Deus. Esse é o apelo. Hoje, uma pessoa se colocou do lado de Deus. Você vai ver uma mensagem musical e no final, eu quero te mostrar isso. Não sai daí não. E depois, no final... Feliz sábado, igreja. Nós queremos nos apresentar diante de Deus. Queremos nos entregar a Ele, sabendo que Ele está pronto a nos receber. Uma adoração simples, mas profunda, da nossa alma, do nosso entendimento. Darmos ao nosso Senhor tudo quanto Ele merece, porque Ele é o nosso Deus. Vamos cantar? Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar, não tenho nada a te oferecer.
É isso aí, pessoal. Essa é a surpresa para vocês. Romélia tomou a decisão ao lado de Deus, né? Ela escolheu ficar ao lado de Deus, participar da história de Deus, da missão de Deus. Louvado seja Deus por isso, né? Nosso querido Éder tem acompanhado a família. Ela está acompanhada aqui da sua irmã, da sua sobrinha, né? Em época difícil, que a gente não tem acesso às pessoas, mas o Espírito Santo de Deus tem, ou se tem. E Deus cumpre os seus propósitos. Romélia, e Ele vai cumprir seus propósitos através de você. Deus seja louvado pela sua decisão. E como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado. E aí, pessoal? Você não quer tomar a sua decisão? Como seria bom eu olhar no seu olho agora, ouvir a sua voz. Mas eu não estou te vendo. Mas Deus está. Será que eu não estou falando para alguém que já chegou a hora de voltar para os braços de Cristo? Que já está afastado há algum tempo? Ou será que eu estou falando para alguém que quer tomar essa decisão? Nos procure. Peça o meu contato do pastor Éder e a gente vai te dar toda a assistência necessária. Faça como a Romélia. Se coloque do lado de Deus, no plano de Deus. Eu quero terminar com uma oração. Ok? Feche seus olhos e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor por mais um santo sábado ouvindo a sua palavra, sendo transformado por ela. E pelo testemunho que tivemos aqui da Romélia, de tomar uma decisão pública de um casamento eterno com o Senhor. Que Romélia prossiga essa jornada até o fim, até a volta do Mestre. Que assim como a rainha Esther, ela possa dizer, se perecer, pereci. Se morrer, morri. Mas o que importa é que eu morra ao lado de Cristo Jesus, meu Senhor. Toma-nos em seus braços. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Sofrendo fui, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou pra si as minhas dores, ele sofreu, mas reviveu. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre sou. Não há no mundo maior amor. O meu amor
Perfeito é o seu que me conduz, me aceita assim com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história para que eu possa ter a esperança para viver. Veio mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor, maior amor, maior amor. Morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor.